Seguindo de onde paramos no vídeo passado da série sobre High School DxD, estou dando uma recapitulada nos volumes adaptados no anime, já que eu queria detalhar um pouco mais esses eventos para ficar algo mais completo aqui no canal. Sendo que se a gente pegar a linha do tempo que eu criei para esta série, estamos atualmente na era inicial, e vou continuar usando ela como base no decorrer dos vídeos. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, no caso, hoje estou aqui para recapitular apenas um arco e adicionar mais algumas informações extras, isso falando sobre o volume 3 da Light Novel. E caso você não tenha visto as partes anteriores deste resumão, o link da playlist estará sempre na descrição do vídeo. Bem, seguindo logo após os acontecimentos do noivado da Rias com o Raizer, é onde se dá início um novo evento na história, que será chamado aqui de O Arco do Kokabiel. Em resumo, tudo se inicia com algumas espadas Excalibur sendo roubadas por exorcistas, e com isso o Vaticano conseguiu rastrear eles até o Japão, assim mandando algumas pessoas para investigarem a situação. Com essas pessoas sendo a X9 a quarta e a Irina Shidou, assim introduzindo as duas heroínas pela primeira vez na história, onde a princípio essas duas garotas não queriam o envolvimento dos demônios neste caso, já que isso era algo para ser resolvido entre o Vaticano e os Anjos Caídos, que eram os responsáveis pelo roubo das espadas. No entanto, por conta do Yuto Kiba ter um passado relacionado com as espadas sagradas, já que ele participou de um projeto para criar um espadachim perfeito que pudesse empunhar a Excalibur, ele decidiu por conta própria destruir essas espadas que restaram, o que levou o Issei, o Sagi e a Koneko a se juntarem a ele, mesmo que pelas costas da Rias a princípio. Onde basicamente a heroína queria ficar de fora desses problemas e com razão, já que o próprio Vaticano tinha a responsabilidade de resolver esse problema. Sendo que isso levou a equipe do Issei e do Kiba até o Fried, que pra quem não tá ligado, o Fried é um ex-exorcista do Vaticano, e nesse arco ele havia se aliado com os Anjos Caídos, além de ter como posse uma das espadas roubadas. E eu não vou entrar em detalhes sobre esses confrontos do Kiba, da X9 e da Irina com o Fried, porque o que nos interessa é o clímax deste arco do volume 3, e também porque as batalhas com o Fried não tiveram nenhum desfecho definitivo no momento deste volume, já que o Fried vai aparecer mais à frente em outros arcos de DxD. Eu posso dizer que esse vilão serviu mais para o Kiba ter seu destaque e aumento de poder nesse volume, já que o Kiba conseguiu ativar seu Balance Breaker para derrotar o Fried. E todos esses detalhes que eu mencionei nos levou ao plano do Kokabiel, que pra quem não lembra, o Kokabiel era um dos líderes da Grigori, bem como dos Anjos Caídos, além de ser um dos poucos sobreviventes da grande guerra entre os demônios, anjos e anjos caídos. E o objetivo dele aqui era reiniciar a grande guerra destruindo a cidade de Kuou, e não só isso, mas também matar a princesa dos demônios, que é a Rias. Dito isso, o Kokabiel e seus seguidores, que eram o Fried Selzen e o Valper Galilei, roubaram 3 das 7 Excaliburs da igreja na esperança de começar outro conflito. E além disso, é nesse arco que é revelado o que aconteceu com os Satãs originais e o Deus da Bíblia, que segundo as palavras do Kokabiel, eles haviam sido mortos durante a dita Grande Guerra, mas sem muitos detalhes sobre isso. O que deixa em aberto para o autor trazer algum desses seres à tona novamente sem grandes problemas para a história, já que a gente não tem grandes detalhes sobre a Grande Guerra. Mas beleza, o fato é que ninguém iria conseguir bater de frente com o poder do Kokabiel neste volume 3, isso falando sobre a Rias e seus servos. E apesar da Kino ter contatado o Sarzex, ele ainda iria demorar em torno de 1 hora até a chegada ao mundo humano, então a equipe da Rias precisava ganhar tempo até esse momento. O que foi algo complicado, porque o próprio Kokabiel resistiu facilmente a um ataque do poder da destruição da Rias. E mesmo com o Issei motivado pelo Zopai da heroína, querendo continuar a batalha contra o Anjo Caído, ainda o poder do protagonismo não seria o suficiente neste caso, por incrível que pareça, né? Sendo que isso só teve um fim graças à chegada do Dragão Branco, que é o Vale, onde ele repreendeu Kokabiel por trair os membros da Grigori por causa desse plano absurdo, assim rasgando a asa do Kokabiel e além disso usando sua habilidade de Dividing para reduzir continuamente pela metade o poder do Anjo Caído e finalmente derrotá-lo. Pra você ver que DxD conseguiu quebrar um pouco esse clichê do protagonista resolver tudo com o poder do protagonismo, né? Nesse caso, o Vale ganhou um merecido destaque, já que também era a introdução dele na história, se consolidando a partir disso como o rival do Issei.
Que pra quem não tá ligado, o Vale foi basicamente criado desde jovem pelos líderes da Grigor e principalmente pelo Azazel, e por causa disso ele deu um fim no Cocabiel por esse senso de responsabilidade e por querer lutar contra oponentes fortes também. É claro, não dá pra descartar o vício dele por oponentes poderosos. Mas bem, chegando à conclusão do arco, o Cocabiel e o Fried foram aprisionados no Cocytus, e o Vasper foi morto pelo próprio Cocabiel durante o clímax do arco. Mais especificamente, eles foram presos no Inferno de Gelo, que é a parte mais profunda do submundo que está conectada ao Reino dos Mortos, atuando basicamente como uma prisão para figuras poderosas e perigosas, como Samael e o próprio Cocabiel. Que apesar dele ter sido levado pelos demônios a mando do Sarzex, é o deus Hades quem governa o Inferno de Gelo, o que não seria uma boa coisa, mas isso é história para um outro dia. Já que nessa época o Hades ainda não tinha causado grandes problemas aos demais seres de DXD. Além disso, nesse final de arco foi onde a Xenove abandonou seu posto no Vaticano para se tornar uma demônio e serva da Rias, já que a descoberta da morte de Deus acabou não só afetando ela em si, mas também sua posição. Basicamente, a Xenóvia foi exilada pelos seus superiores, apesar de ser a portadora da Durandal, já que com esse conhecimento sobre o Deus da Bíblia, ela poderia afetar a fé dos crentes e a estabilidade do sistema que governa os milagres, que mesmo sem ter um Deus no paraíso, o sistema criado por ele estava sendo mantido pelo arcanjo Micael. Fora que devido a essa recente tensão entre as três facções, seus respectivos líderes concordaram em se reunir para discutir os eventos recentes e a situação no geral, já que eles queriam evitar uma nova guerra. Mas beleza, já sobre a Irina, por estar ferida, ela não pôde participar da luta final contra o Cocabiel, e não soube da morte do deus da Bíblia, sendo que após a derrota do Anjo Caído, ela conseguiu recuperar todas as Excaliburs roubadas, com a Xenóvia também entregando sua espada sagrada por ter se tornado uma demônio, o que acabou decepcionando muito a Irina porque elas tinham um vínculo muito grande, né? Mas dá pra dizer que a Xenóvia tinha um bom motivo pra isso, pelo menos na minha visão. E esse foi o arco do Cocabiel, essa foi a trama central do volume 3 da Light Novel. Eu não detalhei nada muito a fundo sobre as relações entre os personagens porque eu só quero dar uma recapitulada nos volumes adaptados no anime. Como é mais interessante você assistir ou reassistir a segunda temporada de DXD, então não vale muito a pena eu detalhar a fundo o desenvolvimento entre o Issei e o seu harém por enquanto. Já no próximo vídeo comentarei um pouco sobre o volume 4 com o surgimento da Chaos Brigade, e talvez já vamos entrar no volume 5 também, que é onde se iniciaria a terceira temporada do anime. Por fim, inscreva-se, confira o sininho, vire membro e até uma próxima!